nos seus lábios um cântico novo. Abra sua boca e diga para Ele o seu amor, expresse a Ele em forma de canções, em forma de adoração. Que possa surgir um novo som nos seus lábios, um novo louvor, uma nova adoração, uma adoração com intensidade, uma adoração com gratidão, uma adoração com adoração ao Senhor, uma adoração genuína, uma adoração verdadeira a Ele, porque Ele é digno, digno, digno de todo louvor e de toda exaltação. Aleluia. Transforma-nos, Deus, transforma o nosso ser, faz tudo novo em nós. Vem sobre nós com teu poder e com tua graça. Transforma-nos, Jesus, transforma-nos, Jesus, o nosso coração, o nosso coração. Que Ele possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Aplauda Ele e diga glória a Deus. Se você não tem o que dizer, se falta palavras para você dizer, diga aleluia, diga glória a Deus, diga isso a Ele. Nós te amamos, Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção, mas vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, vim render a ti minha adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Exalta o nome dele com fé. Em meu coração, não se envergonhe e canta esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e canta esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Diga isso. Pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para o rei, de um coração cantando aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome. O nome dele é grande, amém? Entre os nomes poderosos que tem na Bíblia sobre o nome do nosso Deus, Jeová Rafá, aquele que é a cura, Jeová Shalom, aquele que é a nossa paz, Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira, Jeová Jireh, o nosso provedor. Também tem o nosso Jeová Ieoa, amém? O Deus eterno, o eu sou, e ele está entre nós, amém? O eu sou está entre nós. E com gratidão no coração, quantos são gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida? Levante sua mão e diga: te agradeço, Deus, por aquilo que Tu és em mim, Pai. Diga isso: te agradeço, Deus, por aquilo que Tu és em mim. Então, em forma de canção e adoração, vamos dizer isso. Vamos declarar: o grande eu sou, aleluia. Tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Foi
Aleluia. Aleluia, Tu és santo, Jesus. Tu continua, Pai, sendo o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Sempre um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que tem poder para transformar qualquer situação, qualquer circunstância, Senhor. Tu és poderoso para transformar, trazer paz aonde não existe paz, trazer a cura aonde há doença. Aleluia, trazer a Tua provisão, Senhor, para aqueles que estão precisando, Senhor, de algo novo, Senhor. Muito preocupados, Senhor, com o dia de amanhã, Pai. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que o dia de amanhã não nos pertence, Senhor. Tu é aquele que cuida todo dia de nós, em todo tempo. Tu tens cuidado de nós, porque Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo incomparável, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Aleluia. Te entronizamos, Senhor, neste lugar. Teu nome é o mais alto, Teu nome é grandioso, Teu nome soberano é. Os tronos e domínio, Teu nome sobre todos, e os anjos são toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Redimido também. Cantem ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cantem ao Cordeiro uma canção. Canta eternamente esta canção, e os anjos clamam. Santo, e toda a criação. Santo, deixa estar. Santo, santo pra sempre. Ouça-nos cantar, ouça-nos cantar. Santo, ao Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto. Teu nome é grandioso. Teu nome soberano é. Os tronos e domínio, governos e poderes, Teu nome sobre todo é. Jesus, Teu nome é o mais alto, Teu nome é grandioso, Teu
isso. Santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Mais forte esse aplauso para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem-vindos. Sentem-se um instante. E eu creio que, se eu não me engano, essa é a última quinta-feira do ano que nós vamos nos reunir. E agora só o ano que vem. Infelizmente, porque nós temos aí o meio da semana, Natal, dia 24, 25. Então a gente não vai ter esse culto no ano que vem. No ano que vem também eu tenho uma proposta diferente para esse culto de quinta-feira. E Deus está falando muito comigo com respeito à importância deste culto. Porque nós temos, eu creio que nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Estamos vivendo tempos de muita necessidade. Estamos vivendo tempo de muita confusão. Eu não sei se você está vendo isso. Eu pelo menos estou vendo, não só vendo, mas sentindo também. Tempos de muita confusão. De muitas ideias, muitas ideologias estranhas. E não somente sobre, eu não estou falando de política, falando sobre Deus, sobre a igreja. Muita gente falando sobre a igreja, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Tem um monte de gente. Eu estava pensando sobre isso, falando coisas sobre a Bíblia aqui. Sinceramente, dá tristeza que essas pessoas estejam na internet falando coisas que elas não sabem, que não conhecem. As pessoas supõem conhecer a Bíblia, supõem conhecer a igreja. E isso é uma característica desse tempo que nós estamos vivendo. Tempo de grande confusão. Perda de tempo com coisas, com assuntos, coisas que não têm importância nenhuma em realidade, para a nossa vida. Essa que é a verdade. Hoje eu via um vídeo e eu pensava justamente sobre isso. Tem uma pessoa aí que agora acha que é dono da verdade e fica criticando tudo que acontece na igreja. O pior, que são coisas que não têm importância nenhuma. Como, por exemplo, criticar, porque a gente usa às vezes a expressão, a gente aqui não usa, mas muita gente na igreja por aí usa. Aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus. A gente não tem que aceitar a Jesus. E que importância tem isso? Qual a diferença em aceitar, receber, deixar Jesus entrar na vida? O que isso vai mudar? Mas não, é uma forma de criticar e atacar aquilo que a igreja faz. Então, realmente, nesses tempos difíceis, nós vamos crer mais no poder da oração. Há muito poder na oração, mas aquilo que justamente nos dá mais segurança, mais graça, mais vitória, a gente não faz, que é orar. A oração não é um momento místico, mas é um momento de falar com Deus, de clamar a Deus, como nós fizemos nessas primeiras meia hora, que a gente ora sempre, das 7h30 às 8h, esse tempo de oração que nós temos. Nada edifica melhor nossa vida quando a gente ora. Nada traz mais paz ao nosso coração quando a gente ora. Mas nada mais traz segurança quando a gente ora, quando a gente busca Deus. A palavra de Deus diz assim, o profeta diz assim, clama a mim e eu te responderei. Nada mais traz consolo ao nosso coração que orar, porque orar nos faz compreender a vontade de Deus. Orar nos torna sujeitos à vontade e ao propósito de Deus. A oração nos leva mais para perto de Deus. Não existe nada mais poderoso, sublime, que orar. Compreender que quando eu oro, Deus me ouve.
Isso é fé. E isso só um cristão pode usufruir dessa verdade, dessa realidade, de que quando eu oro, eu sei que Deus me ouve. E não somente isso, quando eu oro, eu sei que Deus me responde. Amém? Isso é muito importante. Então, eu quero só, antes de começar, dar a vocês, primeiro dizer que esse fim de semana também não estivemos aqui, nós estávamos no Paraná, e nos reunimos com os pastores, nós fomos a um lugar bonito, choveu o tempo todo. Eu peguei chuva, eu fui dirigindo até Maringá, são 690 quilômetros. Desses 690 quilômetros, 300 foi debaixo de chuva intensa. Foi muito forte. E também nossa reunião no sábado choveu o tempo todo, quando a gente estava com os pastores, mas nós tivemos um tempo de confraternização, de compartilhar juntos, orar pelo ano que vem, orar pelo que o Senhor vai fazer o ano que vem na nossa vida, nossas igrejas. Estamos orando muito, nós cremos que 2026 vai ser um ano poderoso. Não importa o que o mundo diz, não fazemos parte dos diagnósticos do mundo. Nós vivemos no reino de Deus. Nós cremos em Deus, nossa vida está nas mãos dEle. Amém, irmãos? Não dependemos daquilo que um governo diz, vai acontecer, não vai acontecer, do que aqueles prognósticos que se fazem por aí. Nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus vai fazer outra vez, que dias poderosos virão sobre a nossa vida e nós temos que crer. Também eu quero pedir a você, nós temos alguém aí no nosso chat ao vivo, se você quiser fazer seu pedido de oração, se você quiser mandar um testemunho, fazer o pedido de oração, pode fazê-lo, a gente vai receber e no final a gente vai estar orando e clamando ao Senhor por isso. Eu escolhi esse tema para a gente tratar hoje, porque eu creio que esse ano está terminando e é muito comum nesse tempo a gente fazer uma avaliação, um inventário. Essa palavra inventário, a gente não faz tempo que eu não ouço essa palavra, inventário. O inventário da nossa vida. É muito apropriado a gente pensar sobre o que mudou, o que não mudou, o que melhorou, o que não melhorou. Né? A gente faz uma autoavaliação sobre o quanto eu mudei, ou o que mudou na minha vida, o que precisava ter mudado e não mudou, o que não precisava mudar e mudou. Melhorei? Não. Avancei com Deus, avancei com a palavra de Deus. E não adianta a gente buscar ao redor de nós os culpados, os famosos bodes expiatórios, né? Quem é culpado se eu não avancei, se eu não cresci, se eu não prosperei? Enfim. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz assim: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória ou com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Assim, estamos sendo, não fomos, não seremos, estamos sendo transformados. Isso é um verbo. Vocês sabem que o Novo Testamento ele foi traduzido do grego. E no grego existe um verbo que está no presente contínuo. Isso é algo que sempre está acontecendo. É algo que sempre está acontecendo. Isso é, o texto diz assim: estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Isso é, nós, como cristãos, vivemos um processo de transformação que vai crescendo, que vai sendo cada vez melhor cada dia. Esse é o propósito de Deus para nós. E essa é uma das
Essa é uma das mais profundas declarações do Novo Testamento, porque a nossa proposta é estudar a Bíblia, nossa proposta é ensinar a palavra de Deus. A gente não vem aqui, fica com histórias, perdendo tempo. Não, a gente vai na palavra de Deus e a gente trata de discernir o que nos diz a palavra, o que nos ensina a palavra. E é um dos principais versículos sobre a transformação na vida do cristão. Esse versículo diz que nós, que fomos chamados, somos chamados para um processo de transformação. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Se isso não está acontecendo, alguma coisa não está bem. Entende? Converter-se é transformar-se. Converter-se é transformar-se. A gente usa a expressão conversão, me converti. Na verdade, a gente poderia dizer assim, me transformei. Quantos se transformaram quando encontraram Jesus? Né? Quando nós encontramos Jesus, imediatamente uma transformação aconteceu na nossa vida. Se as pessoas não conseguem enxergar isso, não conseguem ver que estamos sendo transformados, que estamos melhorando, alguma coisa não está bem. Então, no primeiro dia da criação do mundo, da terra, ocorreu uma poderosa transformação. Primeiro dia. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus. E aí começou uma transformação. Havia trevas, havia solidão, não tinha nada, caos. Essa é a palavra usada, havia caos. E quando Deus veio, começou uma transformação no mundo. Né? E hoje nós somos parte disso. Então, converter-se é transformar-se. Converter-se não é sair de uma religião e ir para outra. Não. As pessoas têm medo, às vezes, de ir à igreja evangélica porque é minha religião, eu vou para outra religião. Converter-se não é mudar de religião. Converter-se é ser transformados por Deus. Isso é conversão. Então, Deus criou todas as coisas e Ele trouxe uma transformação sobre a terra, através da sua palavra. Através da glória de Cristo, da sua glória que é Cristo, da sua palavra que é Cristo. A luz veio para trazer transformação e o Espírito Santo estava lá. Lá estava o Pai, estava o Filho, estava o Espírito Santo para trazer uma transformação sobre todas as coisas. Deus é um Deus de transformações. Deus não quer que a gente permaneça sempre igual, que sempre as mesmas coisas estejam acontecendo, se repetindo na nossa vida. Não, nem boas nem ruins, porque se diz, eu quero que as coisas boas se repitam. Não, você precisa querer que as coisas sejam melhores cada dia. Sim ou não, irmãos? Às vezes a gente pensa sobre, eu quero o bom. Bom é bom, mas existe o melhor. Mas o melhor ainda não é tão melhor, porque existe o excelente. Então o que nós queremos? Querer o bom, está certo, está bem, mas existe o melhor, que é melhor que o bom. Mas o melhor ainda não é o melhor é o excelente. É alcançar a excelência na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, Lucas capítulo 1, versículo 7, diz assim... Lucas 1:79, misericórdia, 1:79, isso, obrigado. Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Está falando de Jesus. Está dizendo, Jesus veio para brilhar onde há trevas, onde há gente vivendo em trevas e na sombra da morte. Ele veio para guiar os nossos caminhos à paz. Está falando de Jesus. Isso é transformação. Ele veio para transformar onde há trevas. Ele veio para transformar onde há morte. Ele veio para transformar onde há doença, onde há pobreza, miséria. Ele é um Deus de transformação.
Amém, irmãos? O propósito de Deus é que o estrago que o pecado fez na vida do homem seja transformado pelo poder de Cristo, pela palavra de Cristo, pela destruição e morte que o pecado traz na vida do homem. Jesus brilha para trazer a salvação, para trazer a libertação e para trazer a paz. Então todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Em João capítulo 1, lá no versículo, não me lembro bem, 9, 10, diz assim: está chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Que ilumina todos os homens, aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então diz assim, quando Jesus veio, estava chegando ao mundo, e nós vamos comemorar daqui a pouco o Natal, né? E o Natal é nascimento de Jesus. Bom, a gente não... comemorar o Natal é uma tradição para nós, a gente aproveita para celebrar a Cristo, mas provavelmente não, com certeza, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Não se sabe exatamente a data que ele nasceu, são mais de 2.000 anos, né? Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, tá bem, escolheram uma data, agregaram um monte de coisa, árvore de Natal, Papai Noel. Eu espero grandemente que você não tenha Papai Noel na sua casa. Né? Porque, sinceramente, essas coisas são substituições. É tudo para chamar atenção. Primeiro, essa coisa de neve. A gente nem tem neve aqui, nós vivemos num país tropical. Né? Muitos de nós, ou pelo menos alguns de nós, nunca vimos neve na vida, sim ou não? E aí aparece a árvore de Natal com neve, caindo neve, o Papai Noel, um senhorzinho gordinho, todo mundo olhando. Virou tudo um comércio, sim ou não? Tudo o que as pessoas querem é presente, ninguém mais quer saber de Jesus. Nós estivemos na França. Eu creio que foi em novembro que nós estivemos na França. Porque foi em novembro. A gente já estava preparando, nós fomos convidados para pregar, pagaram nossa passagem, nós fomos. Eu gosto de falar sobre isso, porque senão as pessoas olham, nossa, estiveram na França. Primeiro nós estivemos na Itália, depois nós fomos para a França. Nós estivemos na França. Aí nós andamos pela cidade onde nós estávamos, que chama Valenciennes. E essa cidade está na fronteira da França com a Bélgica. Nós fomos levar, e já eles estavam preparando para o Natal. Luzes, árvores, coisas lindas, tudo mais. Aí ele dizia assim, só que aqui, olha só, quantas luzes. Papai Noel, trenó, luzes. Ele falou, só que aqui, você não vai ver nada sobre Jesus. Nada. Porque aqui, Natal, embora seja Natal, e a palavra Natal, que significa nascimento, não tem nada sobre Jesus. Porque eles não acreditam, eles não creem, não tem nada. Nem fale sobre Jesus. Se falar para uma criança que é Natal, elas falam, Natal é Papai Noel, e é árvore, e é isso, e acabou. Elas não sabem nada. É triste isso, né? Porque é interessante, você está em Roma, por exemplo, e todo lugar que você vai é Jesus, é cruz, igreja em cada esquina, não sei quantos já foram, podem constatar isso. Você entra nas igrejas, é cruz, é Jesus por todo lado, é Jesus morto, é Jesus deitado, em pé, é Jesus estátua, é Jesus, tudo. Mas se você perguntar, as pessoas dizem que Jesus foi alguém histórico. Para eles, Jesus é um homem histórico. Para muitos, para a maioria. Eu vi um vídeo de uma mulher dizendo, nós os italianos, nós não vemos Jesus como vocês veem. Para nós, Jesus é uma figura histórica que faz parte da nossa cultura. Entende? O que é Jesus para nós?
Domingo nós vamos celebrar o Natal. Nós vamos celebrar Jesus. O que é Jesus para nós? Jesus é o centro de tudo. Ele é o centro da nossa vida. E nós precisamos entender que Ele é quem transforma. O primeiro milagre de Jesus na terra foi transformar. Sim ou não? Quantos sabem? O primeiro milagre de Jesus foi transformar. Transformar a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre que Ele fez. Milagre de transformação. Você pode dizer que você é uma pessoa transformada? Você pode dizer que antes você era água, agora você é vinho? Hã? É claro que a gente, bom, espero, né? Bom, a maioria de nós não bebemos bebida alcoólica. Mas, certamente alguém diria, água é melhor. Ou, vinho é melhor que água, né? Para muitos, vinho é melhor que água. Mas a verdade é que, antes você era água, agora você é vinho. Eu estava orando, e eu estou orando muito essa madrugada, eu me despertei 3 horas da manhã, era exatamente 3 horas e 9 minutos, e eu me despertei, como sempre, e fui orar. Me levantei, minha poltrona, e fui orar. E uma das coisas que eu disse para Deus foi, Senhor, eu não quero que as coisas, o ano que vem, sejam iguais esse ano. Eu não posso me conformar com isso. Eu vou entregar minha vida em oração, em jejum, mas eu quero ver as coisas sendo transformadas. Logicamente, por causa do meu temperamento, eu sou uma pessoa que se aborrece facilmente com as coisas, né? Às vezes eu quero muita coisa, muito algo, e quando eu tenho, perde a graça, é parte do temperamento dos sanguíneos, os famosos sanguíneos, né? Você quer um brinquedo, você ganha, daqui a pouco não serve para nada, né? Não é importante, não é nada. Tanto é que eu vou dizer para vocês, eu ganhei muita coisa boa. Eu ganhei muita coisa, pergunta para os meus filhos. Eu tenho muita coisa, eu tenho relógios caros que eu ganhei, nunca comprei nada dessas coisas, eu ganhei, me deram. E está lá em casa, eu não uso. Está lá. É caro, já pensei até em vender muitas vezes, mas nem coragem de vender eu tenho. Por quê? Porque eu me aborreço facilmente com as coisas. Agora, isso é bom por um lado, isso é ruim por um lado, mas é bom por outro lado. A gente não pode se conformar com as coisas. Sim ou não? Mesmo que esteja tudo bem, não se conforme. Porque pode melhorar. Porque vai melhorar. Amém? Não importa a idade que... Aí você diz, eu já tenho 80 anos, não quero mais saber. Não. Tinha um homem na Bíblia que com 80 anos de idade, ele foi para Josué. Esse homem se chamava Caleb. Ele tinha 80 anos de idade. E ele era um dos generais do exército de Deus. E ele foi para Josué e disse assim, Josué, eu tenho 80 anos, mas peraí, eu tenho muita coisa que eu quero fazer ainda. Está vendo aquela montanha lá? Eu quero conquistar aquela montanha. E Josué disse, vai embora. E ele foi. E ele conquistou aquela montanha. Expulsou os inimigos. Um homem com 80 anos de idade não se conformou em não ver as coisas sendo mudadas e transformadas. Será que está tudo bem? Essa é uma noite importante para você refletir comigo. Está tudo bem? Pode continuar assim? Ou você acha que ainda tem coisas que precisam mudar na sua vida? Sim ou não? Não é verdade? Então, isso é importante, isso que Deus quer para nós. Aí, que áreas da nossa vida necessitam ser transformadas? Que áreas da nossa vida precisam ser transformadas? Em primeiro lugar, porque nós podemos estar pensando em muitas coisas agora aqui. Em emprego, em ganhar mais dinheiro, né? Minha conta bancária precisa ser transformada. Bom, a minha também, a nossa. Mas não estou falando tanto disso. Eu estou falando em áreas da nossa vida, em primeiro lugar, que precisam ser mudadas.
Bom, primeiro a nossa vontade. Acho que a primeira coisa é a nossa vontade. Nossa vontade significa o que eu quero. O que eu quero. Talvez, sem dúvida, a área mais difícil de dominar a nossa vida é a nossa vontade. Sim ou não? Aquilo que eu quero. Porque às vezes a nossa vontade, ela é traiçoeira. Às vezes a gente quer coisas que não tem nenhuma importância. Sim ou não? Eu quero. Aquela criança que quer, faz birrinche, rola no chão. Eu quero. E olha, se há uma coisa que eu aprendi, que se você insistir com Deus, Deus vai te dar. Mesmo que depois você tenha problema. Escute bem. Eu não vou te dar um versículo bíblico a respeito disso. Mas eu já vi muito isso acontecer. Já vi isso muito acontecer. Eu tenho um exemplo na história da minha vida. Alguém na igreja, que crescemos juntos na igreja, fomos líderes na igreja. Esse amigo, ele queria muito uma moça. Aquela moça era a paixão dele. Ele chorava. A gente ia para as vigílias de oração, já sabia qual era o pedido dele. Quando vocês têm um pedido para Deus, ninguém mais nem perguntava. Porque todo mundo já sabia que esse era o pedido dele. E ela não ligava para ele. E ele falava assim, não, Deus me falou, Deus vai me dar ela. Eu estou pedindo para Deus, Deus vai me dar. Cuidado, quando você vai insistir com Deus, Ele vai te dar depois. Cuidado. Por isso, João diz assim, quando você for pedir algo para Deus, tenha certeza da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Aí, foi. E era assim, aí ele chorava, nossas reuniões, ele. Meu Deus, já sei que ele vai pedir fulana para Deus. Orem, me ajudem em oração. Ele pedia ajuda para todo mundo orar, e todo mundo orava, e todo mundo ficava chateado. E as pessoas iam lá e falavam assim, olha, ele chora, ele está pedindo, e ela, não quero saber. Um dia, não sei por que cargas d'água, ele aparece feliz da vida. Sorrindo daqui, desse tamanho aqui. O que aconteceu? Deus respondeu minha oração. Eu falei que Deus ia me dar, Ela aceitou namorar com ele. E depois de um tempo, pior, aceitou casar com ele. No dia do casamento, ele chorou o tempo todo, ele chorava. E todo mundo chorava, porque todo mundo sabia a história. Todo mundo falava, realmente Deus responde, realmente Deus dá. Meses depois, ela saiu para ir trabalhar e nunca mais voltou. Estava vivendo com outro homem. Entende? Eu não posso me esquecer disso nunca, porque isso é coisa séria. É como uma criança, meu filho menor. Eu, tirando a forminha de gelo, a gente quase não usa mais isso, né? Forminha, tantas coisas que a gente não usa mais. Século passado, as geladeiras tinham forminha de gelo. E aí a gente tirava o gelo da forminha. E meu filho, me dá um. Eu quero, me dá. Eu falei, tá bom. Peguei um gelo e pum na mão dele. Aí ele saiu. Daqui a pouco ele veio gritando. Né? Ele veio gritando. O que aconteceu? Começou a queimar, né? O gelo começou a queimar. Aí ele veio correndo. Eu falei, tá vendo? Você me pediu, insistiu, chorou, gritou, eu dei. Agora se vira. Entende? Então, muitas vezes, a criança só aprende que o fogo é perigoso quando ela se queima. Sim ou não? Agora, não espere se queimar para aprender uma lição. De que a nossa vontade deve se submeter à vontade de Deus. E não deseje coisas que podem ser prejudiciais para a sua vida. Jesus Cristo disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, Pai. Quando nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a nos sujeitar à vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Então,
Não faremos a vontade de Deus se Cristo não reinar na nossa vida. Nunca faremos a vontade de Deus se Cristo não governar nossa vida. Nunca faremos a vontade de Deus se Cristo não estiver em primeiro lugar na nossa vida. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. E então as transformações vão acontecer. Amém, irmãos? Eu posso dizer para você que hoje eu sou melhor do que antes. Muito melhor. Ah, você não sabe, né? Você não sabe. Você não gostaria de me conhecer antes de eu me casar e tudo isso. Você não ia achar que eu chegaria onde eu cheguei. Se você pudesse ir lá, quando eu tinha 20 anos, por aí, você vê aquele rapaz lá, você diria, esse daí, pastor? Não é nunca. Né? Se sem vergonha aí? Acontece que às vezes eu estou orando e falando para Deus, Senhor, eu falo para Deus, Senhor, eu não posso nem imaginar onde eu estaria e quem seria eu sem o Senhor na minha vida. Não consigo imaginar onde eu estaria. Porque, inclusive, eu tenho que falar com Deus, porque quando vai passando os anos e a gente vai passando por certa idade, a gente vai chegando a certa idade, a gente começa a querer ficar melancólico e ficar lembrando lá do passado, o que eu fiz, não deveria ter feito, o que eu não fiz que deveria ter feito, o que eu fiz e não deveria, e a gente começa a querer ficar melancólico e ressentido. A gente não pode fazer isso, a gente tem que olhar para frente. Amém? Vamos olhar para frente, porque alguns de nós ficamos olhando para trás, nós estamos fritos. Amém? Vamos olhar para frente, vamos pedir que o Senhor esteja conosco. A palavra de Deus assim, basta cada dia seu mal, deixa essas coisas para trás, vamos prosseguir para diante. Quando a gente faz a vontade de Deus com perseverança, nós vamos alcançar as promessas dele para nós. Quando a gente quer o que Deus quer, vamos alcançar a promessa. Quando a gente ora conforme a vontade de Deus, nós vamos ter as nossas orações respondidas por ele. Se você ficar orando assim, Senhor, eu quero um avião. Eu vou orar para Deus me dar um avião. Estou dando um exemplo bem tosco aqui. Vou orar, quero um avião. Aí Deus vai perguntar, mas para que você quer um avião? Você não tem aeroporto. Você não sabe pilotar um avião. Sim ou não? Onde você vai com o avião? Né? Aí, uma vez eu estava com um irmão, há muitos anos atrás, mas era século passado. Eu estava com um irmão da igreja, do meu lado, eu estava no carro dele, uma Brasília amarela. O irmão tinha, você acredita? A gente estava numa Brasília, e aí parou um carrão do lado assim. Aí o carrão parou, acelerou, saiu, ele olhou para mim e falou assim, esse é o carro que eu quero. Eu falei assim, esse é o carro que você quer? Você sabe quanto custa o imposto desse carro aí? Você sabe quanto que esse carro consome por mês? Aí ele olhou para mim, não falou nada. Depois ele deu testemunho de que Deus tinha falado com ele. Por que eu quero um carro daquele tamanho, se Deus já me deu uma Brasília? E amarela ainda por cima. Né? Então, se Deus vai te dar algo, Deus vai te dar as condições para ter isso, sim ou não? Não quero dizer que você não pode ter uma grande casa, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se eu estou buscando coisas que eu não tenho condições de ter, eu estou perdendo o meu tempo em pedir algo que Deus não vai me dar. Porque Deus não vai me dar algo que eu não tenho condições de ter, sim ou não? Um adolescente de 12 anos vai orar, Senhor, eu quero ter um carro, eu quero dirigir nas ruas de São Paulo. Deus nunca vai dar um carro. Tem pai responsável que dá, mas Deus nunca vai fazer isso. Sim ou não? Porque você não pode ter condições de ter isso. Estou dando um exemplo apenas. Mas aí, lá em Hebreus 10:36, Hebreus 10:36 assim, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perseverar na vontade de Deus. Agora, outra área de transformação da nossa vida é a nossa mente. Eu quero, eu penso. Parece que nos dias de hoje, as pessoas sabem de tudo. Né?
elas creem que sabem de tudo. Os adolescentes, misericórdia, você chega para um adolescente, olha, é isso, eu já sei. Sim ou não? Eles sabem tudo. Você não sabe nada. Você é um velhinho, cabeça branca, que não sabe de nada. Eles sabem tudo. Esse é um aspecto da adolescência, né? Da arrogância do adolescente. Ele sabe de tudo. Você não sabe de nada. É incrível como a nossa mente nos engana. Porque a nossa mente é o campo de batalha, é o campo de guerra. Tudo que o inimigo quer corromper é a nossa mente. Porque corrompendo a nossa mente, corrompe a nossa vida. Colocando dúvida na nossa mente, afeta a nossa fé. Colocando medo na nossa mente, nos impede de avançar, de conquistar. Entende? Nossa mente. A gente deita e a nossa mente fica. Né? E a gente tem que começar a orar. Te dar um conselho. Eu estou fazendo muito isso, meu Deus. Eu preciso. Porque eu sou assim. Eu tenho um processador que não para. Eu deito e ele fica girando. E eu oro, eu disse, Senhor, em nome de Jesus, eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou descansar. Coloco um anjo na porta da minha mente. Não quero pensar em nada do que aconteceu, do que vai acontecer, do que eu tenho que fazer. Porque o problema de vocês é, deitam e ficam pensando em tudo que tem que fazer amanhã. Deixa amanhã. Jesus disse, cada amanhã, cada dia basta o seu mal. Você deita e fica, amanhã, tem que fazer isso, tem que fazer. Fica 2, 3 horas pensando em tudo que tem que fazer. E não dorme. Deixa amanhã, tudo se resolve. Né? Anota tudo que você tem que fazer, deixa lá e dorme. Entendeu? Anota tudo que você tem que fazer, deixa lá e dorme. E fica, não, amanhã. Eu gostaria de ser como a profetisa Vivian. Ela deita. Se você, nos primeiros 5 minutos, não aproveitar, esquece. Adeus. É só no outro dia. Eu viro. Meu travesseiro cai da cama, eu pego de novo. Meu lençol, ela já brigou comigo várias vezes, porque a gente dorme com o mesmo lençol, com a mesma coberta, daqui a pouco eu tenho tudo puxado para o meu lado, ela está sem nada, aí é uma loucura. Eu acordo, eu viro, o lençol sai da cama, e daqui a pouco eu acho que é o lençol, não é a coberta, não é mais a coberta, é o lençol. Então, porque a gente muitas vezes não descansa, né? O inimigo sabe que ele pode nos levar a pensar, e a gente começa a duvidar de Deus, e o medo entra no nosso coração. Não vai dar nada certo, eu não vou conseguir pagar isso, pagar aquilo, eu não vou conseguir resolver isso e aquilo. De que vai adiantar você ficar sem dormir? Descansa em Deus, descansa na palavra, descansa no Senhor, confia nele, né? A gente fica muitas vezes pensando, né? As ideologias hoje, elas trabalham na mente, por isso chama ideia, né? Por isso chama ideologia ou ideia, porque tudo hoje é assim, se você não pensar como eu, você está errado, sim ou não? Se você não pensa como eu, você é um retrógrado, é um conservador, você pensa diferente de mim, você está errado. Isso se chama orgulho ideológico. Eu tenho uma ideia, eu tenho orgulho daquilo que eu penso. Mesmo que aquilo que eu pense está errado. Eu tenho orgulho disso. E aí se chama orgulho ideológico. Você já pensou, você já imaginou por que existe orgulho gay, mas não existe orgulho hétero, né? Então, já entenderam? Eu tenho orgulho daquilo que eu penso, e o que você pensa é porcaria, não presta, está errado. É assim. Isso é uma guerra maligna, porque a guerra dos últimos tempos, a guerra espiritual dos últimos tempos, vai ser ideológica. Ideológica. Entenda isso. E a gente tem que se firmar na palavra de Deus. Aí, eu quero caminhar para uma terceira
área de transformação da nossa vida, que é nossas emoções. Que é eu quero, eu penso e eu sinto. Esse negócio de sentir. Isso é um problema, irmão. A gente luta com pessoas que sempre estão sentindo. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto... Olha, 2 Timóteo 4,3. 2 Timóteo 4,3 assim. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Então tem pessoas que elas só querem ouvir aquilo que é bom para elas. Elas querem ouvir aquilo que elas acreditam. Se elas ouvem algo que contraria o que elas pensam, não quero saber. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Paulo fala sobre pessoas que querem ter suas emoções atendidas. As nossas emoções são volúveis. E às vezes elas dependem muito do dia. Né? Eu fico pensando no irmão nosso aqui, nossa irmã, e o marido dela. Eles têm 3 filhas. Aí são 3 filhas, a esposa e a sogra. Eu falo, esse homem é um herói. Porque o dia que todas elas estiverem naquele dia, as emoções, sim ou não? Vão lá em cima, vão lá embaixo, vão lá em cima, vão lá embaixo. Coitado. Né? Então, as emoções, e aí não é só na mulher, no homem também as emoções são volúveis. A mulher fala demais, o homem não fala nada. Já viram? O homem chega em casa calado, senta e fala, tudo bem. Como foi seu dia? Bom. Aí está na televisão, o que você está vendo? Nada. Você está pensando? Nada, o homem não tem nada na cabeça. Né? A mulher está cheia de emoções que flutuam. Né? Aí a gente não pode confiar nas emoções. Por isso a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não pelas emoções. Esse negócio de eu sinto é muito perigoso. Né? A gente precisa confiar mais na palavra. A gente precisa confiar em Deus. Quantas vezes a gente toma decisão, sim ou não? A gente toma decisões nas emoções e depois se arrepende, sim ou não? A gente compra algo. Eu sempre conto daquela... Quem não tem problema com mangueira de jardim, para lavar quintal? Não é um problema. Torce o negócio, para de sair água, aí você vai lá, distorce, aí vai, torce de novo. Aí aparece na televisão lá, uma mangueira que é poderosa, que não dobra, que ela fica pequenininha, que é uma paciência para... Aí eu falei, eu preciso, porque essas propagandas de televisão, da internet, elas vão pelas suas emoções. Elas dizem assim, você precisa disso. E você diz, realmente eu preciso disso. Não precisa nada. Aí você vai, aí comprei a bendita da mangueira. Gastei dinheiro, no primeiro dia ela se rompeu. Aí a gente se arrepende quando a gente age pelas emoções, sim ou não? A gente se arrepende. Quando aquele vendedor de enciclopédia, hoje não tem mais isso. Mas antigamente, lembra? Aqueles vendedores de enciclopédia, meu Deus do céu. Como aquela gente conseguia vender aqueles livros inúteis que ninguém usava. Né? Quantas vezes nós tomamos decisões assim, eu sinto que esse casamento não funciona mais. Que sentimento é esse? Veja como são volúveis as emoções. Eu sinto que eu tenho que me casar com ela ou com ele. Eu sinto que esse casamento não... Como assim? Veja como são as emoções, são assim. Sinto que eu não amo mais. Sinto que Deus não quer mais eu aqui, quer eu em outro lugar. Sinto que Deus... Então, as minhas emoções,
devem ser movidas pela palavra de Deus. As nossas emoções precisam ser curadas, precisam ser tratadas. As nossas emoções nos traem, porque as nossas emoções podem conter feridas. As nossas emoções são como um jardim que foi abandonado há muito tempo. Nós temos um jardim na frente de casa, um gramado. Tem as flores, a profetisa, tudo aquilo lá é a paixão dela. Não quero nem mexer naquilo, senão, já viu, né? Aí, a gente ficou bastante tempo, porque corre, viaja para lá, viaja para cá, ficou sem mexer, cresceu erva daninha, parecia um matagal aquilo lá, estava feio demais, feio. Né? E perdeu a beleza, porque cresceram as ervas daninhas demais. E assim é a nossa vida também, sabia? Quando a gente não cuida das nossas emoções, da nossa vida interior, da nossa alma, vão vir as ervas daninhas da ira, do medo, da amargura, do ressentimento, que tiram a nossa alegria, que tiram a nossa paz, que tiram a nossa motivação, né? A cura interior, a cura que o Senhor nos quer trazer, a cura interior da nossa alma, é o Senhor agindo como um jardineiro que vem, corta, tira as ervas daninhas, corta a grama, arruma as flores, coloca adubo, e daqui a pouco tudo fica bonito de novo, tudo fica verde, né? É isso que Deus faz na nossa vida. É isso que o Senhor faz quando Ele traz cura para a nossa alma. Quando o Espírito Santo trabalha nas nossas emoções e vai transformando, pouco a pouco vai transformando. E aí, aquele jardim que eu não queria nem ver, agora eu quero ficar ali olhando. Tá, que lindo, olha isso. Entende? A obra de Deus é perfeita. Deus quer trazer cura à nossa vida. A glória de Deus que nos transforma, né? A glória de Deus que nos leva a fazer coisas que a gente não gostaria e não deveria. Todos nós, todo crente deve ser alvo de uma poderosa transformação de Deus na sua vida. Não podemos continuar igual. Temos que crescer, temos que melhorar. Eu estou orando a Deus para que esse tempo de quinta-feira seja um tempo poderoso de transformação e libertação na nossa vida. Amém, irmãos? Para muitas vidas cheguem aqui, esse é um sonho, eu estou pedindo a Deus isso, que as pessoas cheguem aqui na quinta-feira e que elas saibam, eu vou levar fulano, eu vou levar ciclano, vou levar minha mãe, minha tia, meu tio, vou levar meu vizinho que não está bem, que não está mal, vou levar lá, Deus vai mudar, Deus vai transformar. É isso que eu quero ver acontecer. Amém? E se você tiver fé e orar comigo, eu tenho certeza que Deus vai fazer. A começar por nós. Logicamente, a começar por nós. Fique em pé no seu lugar. Eu conheci um homem. Deixa eu contar para vocês essa história. Isso eu conheci. Não foi aqui, foi em Guatemala. Esse homem, ele, às vezes, em alguns lugares do país, em Guatemala, é muito seco. Terra é seca assim. E não planta nada, não colhe nada, não consegue plantar, porque a terra é seca. Este homem ouviu uma mensagem. Ele ouviu uma mensagem dos pedidos de oração das pessoas. Você pode fazer seu pedido ainda. Oração por transformação na minha mente. Glória a Deus. Aí este homem, ele contou para nós num seminário que a gente estava, que ele ouviu uma mensagem sobre transformação. E ele tinha aquelas terras, eram alqueires de terra, seco, não dava nada. Aí ele aprendeu que a gente pode trazer transformação ao nosso lar, nossa vida, se a gente orar, se a gente crer, se a gente profetizar. Aí que aconteceu? Ele ouviu isso.
Aí ele saía todo dia, ele tomou uma decisão de sair todo dia de casa, ele ia para aquelas terras e começava a caminhar e orar. E dizer, em nome do Senhor Jesus, esse lugar vai ser transformado pelo poder de Deus, esse lugar vai ser um lugar frutífero, esse lugar, essa terra vai ser uma terra abençoada por Deus todos os dias. Lembra que a gente sempre tem que fazer algo. Não é sentado na rede, tomando suco de laranja e orando ao Senhor, transforma aquela terra, transforma a situação da nossa vida. Não, a gente tem que trabalhar também, tem que fazer a nossa parte. E ele todos os dias levantava de manhã, de madrugada, e ia lá para orar. E andava naquela terra, ele falava que ele chutava pedra e ia, todos os dias. Eu não me lembro, faz tempo isso, quanto tempo ele orou assim, e de repente ele começou a ver crescer um matinho. E ele continuou orando, aquele matinho começou a crescer em todas aquelas terras. Ele começou a orar. Ele falou, de repente eu estava orando e eu caminhava com o mato aqui na minha canela. E continuei orando. E de repente eu estava andando com o mato aqui no meu joelho. E eu continuei orando, de repente o mato estava aqui na minha cintura. Quando chegou no meu pescoço, eu mandei tirar tudo, limpar tudo e plantei. E colhi milho, colhi um monte de coisa. Aquela terra se tornou uma terra frutífera. Fé, oração, mudar as nossas palavras, as nossas reações aos problemas, às dificuldades. Começar a crer. O que você acha disso? Né? Outro testemunho que eu vi em Guatemala. Uma cidade chamada Almolonga. É um vale. Seco. Os homens, isso era muito comum nessa época. Hoje mudou bastante. Os homens bebiam muito. Logo de manhã já estavam jogados na rua. Tinha uma prisão lá, estava cheio de gente presa, porque bêbados brigavam, provocavam violência, tinha muita agressão com a mulher, agrediam, era muita violência dentro das casas, dentro de casa. Isso está escrito, entra na internet, entra no Google e coloca transformação Almolonga, assim mesmo. Coloca lá e você vai ver a história. É uma história verídica, está na internet. Aí, tinha só, é uma cidade, um pueblo pequeno, tinha só, as mulheres tinham que trabalhar, as mulheres, aquela terra seca, plantavam mandioca, elas, com a criança nas costas, amarram a criança nas costas, com a criança outra do lado, e plantando, colhia aquilo e ia vender para a família poder comer, e os homens lá, jogados nas ruas, bêbados, na prisão, no bar, no boteco. Aí o pastor, que era pastor de uma igreja chamada El Calvário, uma igreja pequenininha, ele não se conformou com isso. Ele falou, Senhor, esse lugar precisa ser transformado. Não pode continuar desse jeito. Essas famílias, esses homens não podem continuar assim. Aí sabe o que ele fez? Ele começou a orar. Ele falou, ele levantava 5 horas da manhã. E como era um pueblo não muito grande, ele andava ao redor de toda a cidade, orando. Todos os dias. Orando, falando com Deus, Senhor, transforma este lugar, Senhor, muda essas pessoas, muda esses homens, muda, Senhor, essa cidade, e começou a orar, transformação. Um dia, ele estava caminhando e viu um homem jogado lá no chão, aí ele foi falar com ele, o homem bebeu, não conseguiu chegar em casa, ficou lá no chão, falou com ele, falou de Jesus para ele, o homem se converteu, aí este homem já caminhava com ele, e a família do homem, quando viu a transformação que Deus fez na vida desse homem, também ia orar com o pastor. Agora ele não estava sozinho, agora tinha mais gente orando com ele e andando ao redor da cidade. Aí um dia eles estavam orando, veio alguém correndo e disse assim, pastor, fulana de tal te mandou chamar, quer falar com você. Todo mundo sabia quem era essa mulher. Era a feiticeira da igreja. Sabe aquela bezendeira que benze todo mundo sabe quem é? Cheio de benzimento lá, de tudo que você pode imaginar. Aí ele falou, vou lá. A mulher chamou ele, chegou lá, a mulher estava na cama com câncer, morrendo. E ela falou assim, eu quero que você ore por mim.
porque eu não quero morrer. Aí ele falou, se você se arrepender e entregar sua vida a Jesus, agora eu vou orar por você, Ele vai te curar. A mulher se arrependeu, entregou a vida dela a Jesus, ela foi curada. Aquilo foi uma revolução na cidade. A família dela, todo mundo, agora tinha um montão de gente orando com ele. Às 5 horas da manhã, ao redor da cidade. Sabe o que começou a acontecer? Os homens começaram a se converter, começaram a deixar a bebida. A água começou a brotar do solo. A terra se tornou fértil. Eles começaram a plantar e a colher. Eu estou falando que você vai ver as fotos, pega aí no Google, pega no Google, você vai ver o tamanho da cenoura. Eu peguei uma cenoura de almolonga, tamanho do meu antebraço aqui, olha a cenoura. Eu peguei um repolho de 2 quilos, desse tamanho assim, ó. Os homens todos se converteram, a cadeia fechou, a prisão fechou porque não tinha mais ninguém. Fecharam todos os bares, não tinha mais bar, não tinha mais boteco. Todo mundo se converteu. As famílias foram transformadas, Deus transformou aquele lugar ficou fértil. Eles plantavam e colhiam, começaram a vender. Hoje a Almolonga exporta legumes e verduras para o exterior. Eles têm caminhões, eles iam numa concessionária, chegava, eu quero aquele homem de chapelão assim, aquele cinto, aquele sapatinho assim, chegava lá, eu quero comprar aquele caminhão lá. Como é que o senhor vai pagar? Está aqui o dinheiro, uma sacola cheia de dinheiro. Comprava o caminhão e ia embora. Veja a história de Almolonga, chama-se transformação. Deus transforma. Vamos orar. Deus vai transformar essa nação. Deus vai transformar a sua família. Deus vai transformar a sua casa. Deus vai transformar essa situação difícil. Você crê? Eu creio. Se nós orarmos juntos, Deus vai fazer. Mas nós vamos ter fé e confiar. Amém? Você tem que confiar que Deus vai transformar esse homem. Vai deixar de ser molenga, vai se tornar um homem de Deus. Usando almolonga, entenderam, né? Almolonga com molenga, quase igual. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo de oração. Tempo de palavra, Senhor. Nós nos alegramos na Tua presença. O Senhor está falando conosco. Que o Senhor tem algo melhor para nós. Que o Senhor tem uma vida melhor para nós. Que o Senhor tem um caminho melhor para nós. Queremos ver nossa vida transformada, nossa casa transformada, nosso trabalho transformado, Senhor. Essa situação difícil de pobreza, de necessidade transformada numa situação de bênção, de prosperidade. Nós queremos ver, Senhor, essa situação de falta das coisas na nossa casa, na nossa vida. Queremos ver, Senhor, abundância na nossa vida, abundância na nossa casa, abundância na vida dos nossos filhos, Senhor. Nós oramos por uma mente transformada. Oramos, Senhor, por causa da doença, da enfermidade, da necessidade. Agora mesmo, Senhor, clamamos, Jesus. Oramos pela Tua presença, Senhor. Oh, Jesus, transforma a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso coração em pessoas que já não se iram, já não se ofendem. Pessoas que caminham na Tua presença, que buscam ao Senhor. Pai, queremos guardar a nossa vida, queremos orar e ver as situações transformadas lá na empresa, no negócio, na escola, na firma. Queremos ver o Senhor transformando as vidas aí. Queremos ver vidas transformadas, vidas curadas, tocadas pelo poder de Deus, tocadas pelo Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, nós oramos agora. Quero pedir aos pastores que venham aqui me ajudar aqui. Vamos orar por esses pedidos. Eu tenho vários pedidos de oração. E se você quiser receber uma oração neste momento na sua vida, vamos orar por você. Talvez você diga, eu quero que alguém ore por mim. Eu preciso que Deus traga transformação na minha casa, na minha empresa. Eu preciso que Deus traga transformação na minha família, meu casamento, na vida dos meus filhos. Vem aqui para um pastor orar por você, pela sua vida. E nós vamos orar por todos esses pedidos também de oração que nós temos. Pode vir para cá, fiquem aqui. E os pastores, as pastoras vão orar por você. Os intercessores, venham para cá, vamos orar por esses pedidos de oração aqui.
Pastores, vão lá enquanto nós fazemos intercessão sobre esses pedidos de oração que estão aqui. Quero pessoas que ligaram para nós, que escreveram pedindo oração por transformação na mente, transformação na família. Alguém que está pedindo por justiça. Alguém que está pedindo transformação na sua família. Vamos orar por você agora. Nós temos esses pedidos aqui nas nossas mãos. Você está me vendo aí na sua casa, onde você estiver. Nós vamos orar por você agora, em nome de Jesus. E você que está no seu lugar pode nos ajudar a orar e a clamar a Deus agora por essas vidas. Vamos interceder por essas famílias, por essas necessidades aqui. Isso. Venham mais para cá um pouquinho. Vem, Helena, para cá. A senhora também, vem aqui para a gente orar. Isso, nós vamos orar por vocês, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aí você também no seu lugar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu oro por essas vidas, essas pessoas cujos nomes tenho nas minhas mãos. Essas pessoas que estão nos vendo agora, estão nos ouvindo, Senhor. Eu peço que o Senhor entre nessa casa agora. Que o Senhor entre agora neste lugar onde elas estão. Que a Tua presença, a Tua paz venha sobre essas pessoas agora, Senhor. Inunde seus corações agora, Senhor. Sobre a vida dos meus irmãos, da minha irmã, que está pedindo oração. Estão pedindo oração pelas suas famílias, estão pedindo oração pelas suas casas, estão pedindo oração pelos seus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, envia seus anjos agora e traz a cura, Senhor. Traz a libertação, Pai. Traz a paz, Senhor. Em nome de Jesus, nós como igreja, como pastores, nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos, repreendemos o inimigo, repreendemos a enfermidade, repreendemos o maligno, repreendemos a doença, repreendemos a miséria, repreendemos a pobreza, repreendemos, Senhor, todo o mal. Traz a cura, Senhor, traz a libertação, Senhor, traz a paz, Senhor, faz um milagre que muitos necessitam hoje, Senhor. O milagre do Senhor na vida daqueles que buscam, que clamam, que necessitam dessa cura. Cura agora toda enfermidade. Repreendemos todo o mal agora. Repreendemos toda enfermidade agora. Repreendemos a doença. Repreendemos, Senhor. Traz a Tua paz agora. Vem a Tua presença agora. A presença do Teu Espírito, Senhor. A libertação, a cura, a paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Continuamos orando. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar ao teu coração através da ministração, da oração agora. Servos de Deus, eles vão trazer uma palavra para você de cura, de libertação. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor, nós cremos, Pai. Por isso que nós oramos. Nós intercedemos e clamamos por esse milagre na vida daqueles que necessitam, daqueles que precisam, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, presença de Deus. Senhor, traz a Tua presença agora. Esse é um processo do Senhor na nossa vida. Começa esse processo de transformação. Começa esse processo de mudança. Começa esse processo, Senhor, de cura, de milagre, de libertação. Que o Senhor ouça a nossa intercessão. Que o Senhor ouça o clamor daqueles que intercedem, daqueles que buscam, daqueles que pedem. Porque aqueles que pedem recebem, aqueles que buscam encontram, aqueles que batem lhes será aberto, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Venha com a Tua glória agora, Pai, sobre tantas vidas que temos aqui, tantos pedidos, tantas necessidades, Pai, em nome do Senhor. Obrigado porque nós cremos que quando a igreja ora, o Senhor responde. Quando a igreja clama, o Senhor responde. Quando a igreja pede, o Senhor responde. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, te exaltamos, te louvamos. Glória a Deus. Dá esse aplauso para o Senhor bem forte aí no seu lugar. É isso. Aleluia. Eu creio demais no poder da oração. Mas eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes é um processo.
A oração não é uma varinha mágica, que você ora agora está tudo resolvido, não. É um processo. Quando entre o pedir e a resposta de Deus, há um processo que Deus vai trabalhar na nossa vida. Que Deus espera ver nossa mudança, nossa atitude, nossa transformação. Isso é muito importante. Amém? Sente-se um instante, por favor. Glória a Deus, sempre é um prazer receber pessoas com a gente aqui hoje. Sempre é um prazer. E você é muito abençoado hoje, porque quando está todo mundo aqui, muita gente, todos esses lugares ocupados, você vai vir aqui, a gente vai te apresentar, você vai receber dezenas de abraços, né? Hoje você vai receber alguns. É uma alegria ter você aqui hoje pela primeira vez com a gente. Nós queremos conhecer e abraçar você. Pedir que você fique em pé um instante no seu lugar, por favor. A gente chamar o seu nome, permaneça em pé. Está conosco Persília Febraio. É isso mesmo? Febraio. Belonita Gomes. Edson Oliveira da Silva. Edson Oliveira da Silva está aqui, jovem. E Bruna Ellen. Bruna Ellen. Edson. Muito bem. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Eu vou pedir que essas pessoas recebam um abraço bem apertado e abençoado. Né? Isso. Um abraço bem apertado e abençoado por Deus. Isso mesmo. Isso. Amém. Isso mesmo. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los hoje aqui. Isso, a música acabou, mas continuem bem animados aí, não tem problema. Muito bem. Tem aviso? Tem alguma coisa? Tem? Ok, muito bem. Então, antes de todo mundo se cumprimentar, não tem problema. Esse é um momento especial para nós. Muito obrigado por terem vindo e conte conosco, viu? Conte com essa igreja, o que vocês precisarem. Nós estamos à disposição para atendê-los, viu? Uma alegria. Pode sentar-se. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos como igreja, nós entendemos que o dar para Deus é um privilégio. Dar uma oferta, dar nosso dízimo, não é algo, não é uma exigência, não é uma obrigação, é um privilégio. Quando você estuda na Bíblia, toda a Bíblia sobre dinheiro, a Bíblia fala muito sobre isso, desde Gênesis até Apocalipse. Porque o problema do dinheiro não é o dinheiro. O problema do dinheiro é o amor ao dinheiro. Quando a pessoa se apega demais ao dinheiro, aí é onde começam os problemas. Quando você não tem apego ao dinheiro, quando você entende que dar a Deus é um privilégio, que dar para Deus a oferta, o dízimo é uma honra, porque a Bíblia diz assim, honra a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. Honra. Você honra a Deus. Agora, você também sabe que há um princípio que é muito claro na Bíblia. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Inclusive, isso envolve também o dinheiro. Já pensou alguém parado assim, na frente de uma terra, limpa, não tem nada, está ali parado. Aí você fala, o que você está fazendo aí? Eu estou esperando minha colheita. Mas o que você plantou? Nada. Quem planta nada, colhe nada. É um princípio. Não é uma exigência da igreja. Não, é um princípio bíblico. Que quando você semeia, você colhe. Isso acontece. E você colhe a proporção que você semeia. São princípios que funcionam. Na África, deixa eu contar isso para vocês, me veio agora. Na África, vocês sabem que eu estive várias vezes na África. Eu vou para a África, muitas vezes. Na África, um dia eu estava, era a hora das ofertas, e aquelas pessoas não têm quase nada. Então quando elas vão para a igreja, muitas vezes elas levam uma galinha, uma coisa de mandioca, leva chuchu, banana, como oferta, porque não tem dinheiro.
Então elas levam essas ofertas. E aí elas levam também suas moedas. Pouco dinheiro que elas têm, elas levam. E nesse momento que elas vão dar, elas cantam, dançam. Tem uma alegria. Aquelas pessoas, irmãos, não tem quase nada. Nada. Essas pessoas, estou falando para vocês, são pessoas, se você ver na casa dela, não tem nem piso no chão. Elas comem uma vez por dia. Elas vão para a igreja, elas levam o que elas têm para dar para Deus. E elas fazem isso dançando, cantando com alegria. Aí um dia eu estava no culto, aí foi a hora da oferta, começaram a cantar, dançar, e uma música linda. Aí eu perguntei para o pastor, o que eles estão cantando? No dialeto deles. Ele me disse, a música é o seguinte, eles estão dizendo assim, quando eu levo minha oferta para Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou pendurando, como se fosse um varal, assim, uma parreira. Quando eu levo uma oferta para Deus, eu penduro ali. Eu vou pendurando. Um dia eu vou precisar, aí eu vou lá e pego. Falei, é isso que eles estão cantando? Eu falei, é. Como é que pode essa gente ter essa mentalidade? Eu vou guardando, à medida que eu vou dando para Deus, olha que mentalidade, porque a mentalidade que se eu der para a igreja vai faltar na minha casa, se eu der... Não é a mentalidade que eles têm. A mentalidade deles é que quando eles estão dando para Deus, eles estão guardando. E o dia que eles precisarem, eles só vão lá e pegam. É como um crédito, né? Ter um crédito com Deus. Como está o meu crédito com Deus? É uma boa pergunta que você deve fazer. Porque o dia que você precisar, é só pedir. Né, irmãos? Amém? Amém? Não sei quantos se lembram. Quem é do século passado, se lembra, né? As cadernetas de poupança, lembra como é que eram as cadernetas de poupança? Você tinha uma cadernetinha, lembra? Aí quando você ia depositar, o caixa acrescentava ali na cadernetinha, tanto, né? Aí você tinha lá. Quando você queria tirar, você só podia tirar a quantidade que você tinha lá, você não podia tirar mais do que aquilo, né? Hoje, infelizmente, você pode ir no banco e tirar mais do que você tem na sua conta. Sim ou não? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema com cheque especial, com limite bancário. Você usa alguma coisa que você não tem, que não é seu, e que depois você tem que pagar. Essa gente está dizendo um princípio. Eu estou indo e colocando lá. O dia que eu precisar eu vou tirar. Isso é Deus, né? Então prepara isso, dízimo, sua oferta para Deus hoje. Prepara seu dízimo, sua oferta para o Senhor hoje. Você pode colocar no Pix, aí você tem o Pix. Ou você pode colocar no envelope e trazer aqui. Alguém vai estar aqui para receber. Enquanto isso nós temos avisos. Nossos avisos do mês de dezembro. No dia 20 de dezembro acontecerá o Movimento pela Vida, corrida e caminhada, no Parque Toronto, às 8h30 da manhã. Faça a sua inscrição, convide um amigo e traga 1 quilo de alimento não perecível. Não perca essa oportunidade e venha glorificar a Deus com o seu corpo. Está chegando a nossa celebração de Natal. Será no dia 21 de dezembro, às 18 horas. Lembrando que neste dia não haverá o culto da manhã. Venha com a sua família para celebrar essa noite tão especial com louvor e dança. O tema da nossa celebração será A Promessa Nasceu, de Isaías 9:6. Te esperamos, não fique de fora. No dia 28 de dezembro, teremos os nossos batismos. E se você deseja tomar essa decisão tão importante, esteja aqui às 9h15 da manhã. Te esperamos. Mais um ano está terminando e nós não podemos deixar de celebrar ao nosso Deus esse ano maravilhoso que nós tivemos e iniciar um novo ano na sua presença. É nossa tradição passar o ano na presença de Deus, de joelhos. E esse ano é mais importante ainda para nós, gente. Nós precisamos muito passar esse ano de 2025 para 2026 de joelhos na presença de Deus, clamando pela sua misericórdia, trazendo ao Senhor
nossa primícia, trazendo ao Senhor nossa primeira oração do ano, nossa primeira oferta do ano, nossa primeira palavra do ano. Espero que você seja conosco para ter um ano abençoado por Deus, 2026. Deus abençoe. Dia 31, a partir das 22 horas, você é o nosso convidado. Esperamos por você. 31, 22 horas. E estes foram os nossos avisos do mês de dezembro. Fique atento às nossas redes sociais para não perder nenhum evento e estar conosco nesse tempo tão precioso. Que Deus te abençoe! Senhor, com gratidão no nosso coração, Senhor, para honrar ao Senhor, nós temos esse privilégio de trazer ao Senhor, esse privilégio de trazer, Senhor, parte daquilo que o Senhor nos dá para entregar na tua casa. Abençoa teu povo, abençoa as famílias que estão aqui representadas, que nunca falte o pão, o alimento de cada dia. Leva teu povo protegido, guardado para suas casas, protegidos, Senhor, pelos teus anjos, e que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão hoje. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Vamos terminar louvando a Deus.
domingo às 18 horas.